Oi pra você, bem-vindo ao canal. Meu nome é Thaís Almeida. Gente, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre rejeição, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Almeida, eu sou coach e trabalho com a cura emocional, né? A cura da alma, que é a parte mais importante da nossa caminhada, porque nós precisamos estar curados para a gente conseguir realizar coisas nas nossas vidas, inclusive em todas as áreas. Eu vou te explicar melhor aqui com o decorrer do vídeo, mas você vai entender quando somos curados, completamente curados mesmo, a nossa alma, nossas emoções, nós conseguimos ir adiante, nós conseguimos realmente viver o que Deus tem para nós, no relacionamento, na vida financeira, na maternidade, na paternidade, no trabalho, como marido, como esposa, gente, em todas as áreas, como uma verdadeira filha de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Nós conseguimos ter obediência a Deus, nós conseguimos ter um relacionamento com Deus. Gente, vai me desculpa, nem deve ter aí, tem uma obra aqui perto, tem um cachorrinho latindo, mas tudo bem, né? E o que eu quero começar aqui falando pra você? Primeiramente, você precisa se inscrever no canal. Por que se inscrever no canal? Gente, se inscreve nesse canal. Esse canal ele foi feito somente para abençoar você tremendamente, viu? Então fica tranquila, você pode perguntar, fica tranquilo, tá? Muitas vezes eu vejo que muitos homens acompanham aqui no canal, né? Então pode mandar aqui, deixar seu comentário, nós vamos eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Vou fazer vídeos, tá? Sobre as perguntas de vocês, então pode deixar aqui. E isso que eu quero deixar pra você. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, porque é assim que eu quero me sentir aqui com vocês, à vontade, em casa, de amiga pra amiga. Eu quero ter essa liberdade aqui com vocês, de verdade, porque isso é algo que tá no meu coração e eu preciso passar pra vocês. E eu faço isso com muito amor mesmo aqui dentro, porque faz parte de mim, faz parte do propósito que Deus tem pra mim. Então eu peço que vocês se inscrevam e que vocês compartilhem essa mensagem. Gente, o que tem de pessoas que estão morrendo de depressão, suicídio, que estão tendo casamentos destruídos, gente, o que tem? Não para só aí não, vocês sabem que os problemas emocionais são muitos e tudo isso são feridas na alma que provoca. Então nós não podemos ficar calados, tá? Se você hoje tá aqui, tá vendo e você é ferida na sua alma, tudo bem, tá? Eu também era assim, eu também trabalho isso em mim, passo por um processo. Você também vai ser curado em nome do Senhor Jesus, porque aqui eu vou estar com você de perto pra gente, pra eu te passar todo o meu passo a passo mesmo, que foi que foi o meu processo, juntamente com Deus, pra gente chegar aqui onde nós estamos, tá bom? Mas então, gente, eu falo demais, tá? Então, se você quiser que eu fale menos, você fala, Thaís, vai direto ao ponto aí, que eu não importo, tá? Eu vou passar aí direto ao ponto, mas essa sou eu falo muito. Agora eu quero ler para vocês aqui um versículo sobre a rejeição. Nós vamos falar hoje sobre rejeição, pronto, tá? Aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de que não valemos nada. Presta bem atenção aqui nesse versículo que eu vou ler para você. Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Gente, embora uma mãe esqueça de um filho, que vocês sabem que o amor de uma mãe por um filho, ele é algo sobrenatural. É um amor que não tem como a gente explicar, né? Não tem como você falar, não, eu amo tantos quilômetros, tamanho do mundo, porque vai muito além disso. A gente ama com a nossa vida, com a nossa alma, nós amamos mesmo. Então pensa só, pode uma mãe que ama intensamente o seu filho esquecer dele,
Mas Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você. Deus está aí o tempo todo. Ele é o mesmo sempre. Ele está do nosso lado sempre como um pai, um cuidador, um amado que Ele é, tá bom? Olha só, esse versículo, ele foi muito importante numa fase da minha vida, que foi esse processo que eu tô falando para vocês de curar a minha alma, porque eu tinha muitas feridas na minha alma. Eu tinha um emocional muito abalado, muito instável, um emocional realmente ferido, tá? E tudo isso, gente, nós vamos começar aqui, nós vamos dar continuidade aqui nos vídeos, que você vai entender o quanto é importante essa cura emocional, tá? Agora aqui, bom, e essa rejeição? Como que é? É o seguinte, vou contar aqui uma história pra vocês, tá? Sobre a minha vida, sobre realmente o que eu passei. Gente, tem um cachorrinho aqui que tá enjoado, viu? Eu acho que é o cachorrinho ali. Bom, eu tinha por volta aqui de uns 11, 12 anos, o meu pai, ele foi embora de casa, né? Ele saiu para trabalhar e ele não voltou mais, tá? Então, assim, naquela época, né? Hoje em dia as mocinhas já querem estar mais para frente, mas naquela época ali, era tudo mais criança. Então eu era assim uma criança ainda, né? Ainda brincava ainda. Mas então quando o meu pai foi embora, foi um choque. Por mais que a vida dentro de casa não era lá essas coisas mil maravilhas, eu queria, todo filho quer o pai ali do lado, né? Para dar aquele suporte, a proteção, o amor, o cuidado, né? Então o que aconteceu? Eu tô falando de mim, tá? Mas eu sou a filha do meio de mais dois irmãos. Meu pai foi, e o que eu senti? Eu fui abandonada. Foi isso que eu senti, gente. Eu vou deixar aqui a Bíblia aqui do lado, pra gente conversar um pouquinho. Eu senti o seguinte, eu fui abandonada. E quando, assim, aquele sentimento, ele veio, ele realmente, assim, ele grudou em mim, sabe? Aquela memória que eu tinha era como você pegar, eu não quero mais esse cachorrinho aqui, eu vou soltar ele na rua. Eu tinha aquela sensação dentro de mim, aquele sentimento dentro de mim. E eu cresci com isso. Imagina só, uma criança ali de 12 anos, né, um pré-adolescente ali, eu cresci com isso. Então, o que isso gerou na minha vida? Gente, gerou realmente muitas coisas ruins, muitas decisões ruins. E tudo isso, né, tudo que eu fazia na minha vida girava em torno desse abandono, né, de um dos meus traumas de infância, uma das minhas dores, das minhas feridas emocionais, girava em torno ali disso que eu sentia. Mas o que eu fazia, né, em relação a isso? O que eu senti em relação à rejeição, para você entender bem se você sofre com isso, se você tem uma dor, se você tem essa mesma dor aí. Eu sentia uma sensação de que eu não valia nada, de que eu era menos que os outros, sabe? Que eu não tinha tanto valor, porque afinal de contas o meu próprio pai me deixou, né? Então, assim pode ser, gente, com a mãe, com o pai, tá? Eu tô falando do meu caso. Então você se coloca aí na sua posição, né, na sua situação e vê com quem é que você tem quem é que você tem esse sentimento em relação, porque para você saber, né? O porquê tá vindo, da onde tá vindo essa dor, da onde tá vindo essas decisões erradas, da onde tá vindo esse sofrimento, essa depressão, da onde tá vindo os seus erros contínuos, né? Então eu me sentia sem valor, então eu tinha uma série de sintomas, tá? Vamos supor aqui, esse meu abandono, né? Na minha cabecinha era um abandono, na minha cabecinha lá atrás era um abandono. Ele era, vamos supor aqui que ele era vamos dizer aqui que deixa eu ver aqui, uma gastrite, tá? Eu vou falar gastrite aqui. Uma gastrite. Esse era o problema verdadeiro. Esse era o fundamento ali, era a raiz do problema, era uma gastrite. E qual eram os sintomas que eu tinha dessa gastrite? Eu tinha dores nas costas, eu tinha dor de cabeça, eu tinha queimação, eu tinha uma série de coisas, né? Às vezes me dava ali estômago ruim, ânsia de vômito. Tudo isso decorrer da gastrite. Então lembra, a gastrite foi a rejeição, o abandono. E os sintomas dessa rejeição é o que eu falei.
o sentimento de que você não vale nada, que você é menos que os outros, o sentimento de que você precisa da aprovação dos outros, você precisa fazer ou falar ou mentir para você ser aceito naquele grupo, porque você não quer ser rejeitado de novo. Tudo que nós fazemos é para não ser mais rejeitado. Nós trabalhamos em função de não ser abandonado, não ser rejeitado, entendeu? Então, esses são os sintomas. Tá? Lembra que eu te dei o exemplo da gastrite? E agora eu quero que você preste bem atenção, porque isso aqui é fundamental para você entender o que está acontecendo com você na sua vida. É muito importante mesmo, tá? Então vamos lá. Então eu tinha tudo isso, esse sentimento. Então o que eu fazia? Eu mentia, às vezes fingindo que eu tinha status, essas coisas todas para ser aceita, entendeu? Eu às vezes comprava roupas, coisas que eu nem podia porque eu queria ser aceita, né? Porque tava todo mundo ali e acabava que, se você olhar profundamente nisso, tem o quê? Tem o medo de ser rejeitada pelo aquele círculo de amizade, pelo aquele... Às vezes você aceita coisas do seu namorado, do seu marido, não digo marido, vamos falar namorado aqui, nós estamos falando do casamento agora, mas às vezes você aceita coisas das pessoas, né, em geral, em relacionamentos, porque você tem medo de ser abandonada de novo, porque afinal de contas a única coisa que você quer é não ser abandonada. A única coisa que você segura com unhas e dentes, você faça sol, faça chuva, você sofra, você sorri, é você não ser abandonada. Entendeu? Você luta para não ser abandonada. Você faz coisas, você é humilhada para não ser abandonada. Porque um dia lá atrás, em algum momento da sua vida, a pessoa que você precisava que estivesse ali com você, te protegendo, que era a sua proteção, que era a sua figura de autoridade, você te deixou. De alguma forma, não te deu carinho, não te deu atenção como você precisava, porque o ser humano ele é assim, Deus nos fez assim. Então o filho ele necessita do pai e da mãe, tá? Por mais que um filho ele seja criado com a mãe, né, e a mãe faça tudo para ele, e é ótimo, tem a figura paterna. Paternidade e maternidade são duas figuras na vida do filho diferentes. Então eu entendo hoje que tem eu e meu esposo aqui, e eu sei a figura que eu represento na vida dos meus filhos e a figura que ele representa na vida dos meus filhos. Então eu falo isso porque os meus filhos, se eles acham qualquer inseto, eles chamam o pai deles. Quando alguém bate ali no portão, chama no portão, eles chamam o pai deles, porque eles falam: papai, se for uma pessoa estranha, você já vai dar conta. Entendeu? Porque esse é a figura que eles têm, ele é o super-herói, ele é o que protege a casa, entende? Então quando nós, realmente, eu tô falando aqui, né, da minha parte, que foi foi do lado do meu pai, quando isso acontece, com certeza, tá? Você vai ter esses sintomas aí, né? Esses sintomas da gastrite, mas que é da rejeição. E agora, Thaisa, eu tenho esse sentimento de que eu não valho nada, que eu sou menos que os outros, eu não tenho confiança em mim mesma, eu não consigo me colocar para cima assim e viver a minha vida como Deus quer que eu viva. Eu tô sempre assim com rancor no coração, uma dor na alma, porque eu fui abandonada pela pessoa que eu mais queria que me cuidasse. O que eu vou fazer? Entendeu? Talvez você aguenta tanta humilhação só para ser aceita, só para não ser abandonada. E agora, nós vamos falar aqui o que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa identificar. Identificou? Você já identificou aí o que é que tá pegando, né? O que é que tá te deixando desse jeito? Então, o que está te deixando desse jeito? Foi uma rejeição? Foi um abuso? Foi uma agressão física? O que aconteceu com você que te deixou desse jeito aí? Foi a falta do seu pai, da sua mãe? Foi a falta só do seu pai ou da sua mãe? Sua mãe era grossa, seu pai era grosso, você apanhou muito? O que gerou isso em você, tá? Quando você identifica isso, tá?
eu falo, tá? Você identificou isso, você precisa ressignificar. Tá, Isa, mas o que é ressignificar? Gente, ressignificar é você dar um sentido bom àquilo de ruim que te aconteceu. Mas é possível? É possível, gente. É possível dar. Por que é possível? Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, da minha vida. Meu pai nos abandonou, né? Nos deixou. Então eu passei anos sem falar com meu pai. Magoada. Mas ali por volta ali dos meus 26, 27, não me lembro muito bem agora. Eu acho que 27 mais ou menos. Não, menos, bem menos. Isso. Bem menos. Não lembro agora quando. Mas o que eu fiz? Eu aprendi isso aqui que eu tô falando pra vocês e eu resolvi conversar com meu pai. Eu resolvi liberar perdão na vida dele. Eu resolvi perdoar. E eu disse isso pra ele, eu disse, não só pra ele, mas eu afirmei isso aqui, né? Eu verbalizei isso aqui no mundo espiritual também. Eu disse, eu perdoo meu pai porque ele me fez passar. Porque a pessoa às vezes ela te machuca, não porque ela quer te machucar, mas porque ela também foi machucada antes. Então o ferido, ele fere. Então o que eu fiz? Eu dei a oportunidade de saber o porquê que meu pai tinha feito aquilo. E eu entendi, né? Entendi que ele também precisava dessa mesma, às vezes desse mesmo vídeo que você tá vendo aqui agora. E eu resolvi perdoar, eu decidi perdoar ele. Porque é uma decisão sua. Então eu decidi perdoar o meu pai. Então eu peguei tudo isso, essa minha experiência ruim que eu tive, né, da infância à adolescência, até quase a vida adulta ali, eu resolvi pegar ela e ressignificar e transformar ela numa coisa boa. Por quê? Porque eu entendi o meu pai, porque eu perdoei o meu pai e porque eu resolvi ter um relacionamento com ele. Relacionamento assim, a gente não se vê que ele mora em outra cidade, mas a gente liga, a gente conversa, a gente sempre se fala, em aniversários, porque agora ficou uma coisa natural, né? Uma coisa boa. E eu peguei essa minha história e resolvi transformar ela, né? Eu peguei essa minha cicatriz e resolvi transformar ela em remédio para curar outras pessoas que também passaram ou estão passando pela mesma situação que eu passei. Então isso é ressignificar, é você pegar aquele momento ruim, mas é você dar um novo sentido a ele. Porque podemos, muitas vezes nós escolhemos ver só o lado ruim das coisas, mas quando você pega e olha para um outro ângulo, né, dá um espaço ali e fala, não, mas peraí, né, eu posso olhar isso aqui de outro jeito, vamos ver o que dá para fazer, como que eu posso ver isso aqui diferente, pede ajuda ao Espírito Santo, fala, Deus, eu quero ressignificar isso, eu quero mudar isso na minha vida, eu quero realmente curar essa ferida que está dentro de mim. E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu te mostrei aqui, ó, o caminho para você fazer isso na sua vida. Não vale a pena você guardar isso com você. Escuta o que eu estou te falando de todo o meu coração. Você não vai viver o que Deus tem para você se você continuar com essa ferida aberta na sua alma. Porque sempre que você for viver o que Deus tem, sempre que você começar, quando você der um passo, vai ter algo te impedindo. E vai ser justamente algum efeito colateral dessa ferida que você tem. Tá bom? Entendeu? Então você só vai poder realmente fazer o que você tem para fazer assim, de alma limpa, sem condenação, quando você decidir tomar dar o primeiro passo. E o meu primeiro passo, sabe qual foi? Foi o dia que eu me ajoelhei aos pés de Deus e eu disse, Senhor, eu não aguento mais essa dor dentro de mim. E eu nem sabia o que eu tinha que fazer, não sabia que a gente era corpo, alma e espírito, eu não sabia nada disso, tá? Mas eu falei, Senhor, eu não consigo mais viver desse jeito, eu preciso do Senhor, eu te dou liberdade para o Senhor agir no meu coração, porque dói demais, porque tudo que eu faço, eu tô pensando ali naquela ferida,
Tudo que acontece eu penso naquela ferida, então parece que eu estou vivendo isso o tempo todo na minha vida e eu não quero mais viver isso, Senhor. E eu dei liberdade para Deus agir na minha vida, eu dei liberdade para Ele vir para dentro, para Ele realmente limpar a casa dele, para Ele fazer uma mudança dentro de mim. Só aí eu consegui, né? E eu consigo, com a ajuda de Deus, todos os dias, construir eu mesma, construir os meus filhos, construir o meu casamento. Só assim, gente. Não dá. Porque a nossa alma, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar bem. Entende? E acredite em mim, eu ouvia tanto, porque o diabo ele soprava tanto, falando que eu não era ninguém, que eu fui abandonada, que eu não tinha valor. Não acredite nisso. Você tem valor, muito valor, tá? Porque Deus, Ele criou você imagem e semelhança dEle. Ele nos criou imagem e semelhança dEle. Nós somos todos diferentes um dos outros, para você ver o quanto Ele fez com cuidado. Cada detalhe, cada cabelo, cada cor de olho, cada pele, Ele nos fez assim. E Ele tem muito amor por cada um de nós. Então isso é tudo mentira. Quando o diabo usa a boca de alguém para poder te diminuir, quando você escuta, né, vem frases ali no seu pensamento querendo te diminuir, você repreende, você fala que você não é assim. Então, quantas vezes, depois que eu tinha perdoado meu pai, ainda vinha frases assim na minha cabeça: ah, mas seu pai te abandonou. Mas na mesma hora eu me lembrava que eu já tinha perdoado meu pai, que eu já tinha sido limpa e aquela ferida já tinha sido cicatrizada, porque Deus estava ali comigo e Ele estava trabalhando. Então eu vou te falar uma coisa, mesmo que a sua mãe ou o seu pai se esqueça de você, Deus não esquecerá. Embora Ele possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, mesmo que a sua mãe, mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, Deus não esquecerá de você, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, tá? Não se esqueça, você nunca vai estar sozinha, nunca vai estar sozinha, porque o dia que você decidir colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor cure a minha alma, que o Senhor comece esse processo de dentro para fora, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu consiga me conectar com o Senhor profundamente, para que eu consiga viver o meu propósito que o Senhor preparou, que o Senhor tem para mim aqui, para que eu possa ser uma esposa e construir o meu casamento de forma maravilhosa, de forma com sabedoria. O dia que você abrir a sua boca para falar, acredite, Deus Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é lindo demais para fazer, sabe? Eu vou contar algo aqui para você, bem rapidinho, que isso marcou a minha vida. Na verdade, foi minha segunda vez que eu tive assim essa conexão com Jesus profundamente. Eu me lembro que eu estava passando por um momento de muita aflição, sabe? Assim, aquela que dói a sua alma, que dói o seu coração, que você não sabe mais o que fazer, que você está desesperado. Sabe aquele choro que você dá vontade de rasgar o peito? Aquele. Eu me ajoelhei no meu quarto e eu chorei, e eu disse: Jesus, eu não aguento mais. Se não for o Senhor, eu não aguento mais, porque tá pesado, tá difícil. Gente, naquela mesma hora, Jesus Ele estava ali comigo, naquela mesma hora. Para você que conhece o nosso Deus, conhece o nosso Jesus, acredite, Ele não nos abandona, porque naquela mesma hora Ele veio até mim, em uma visão que Ele me deu, e eu ali orando, em oração, com os joelhos no chão, me derramando aos pés dele. Ele veio e me segurou, me levou assim num campo bem verde mesmo. E lá no meio daquele campo verde
tinha uma árvore com uma sombra enorme. Essa árvore era linda e a sombra era enorme. E ele sentou assim debaixo daquela árvore e ele pôs a mão assim ao lado dele e fez assim: senta aqui. E eu sentei. Quando eu sentei, eu escorei a minha cabeça assim no ombro dele, sabe? Quando eu escorei a minha cabeça ali no ombro dele, eu sabia que eu não precisava ficar daquele jeito, porque ele era ali comigo todo o tempo. Todo o tempo. E a partir daquele dia, eu descansei no Senhor, porque eu vi que eu não estava sozinha. Eu não estava mais sozinha. Jesus, ele me mostrou que eu não precisava estar naquela aflição, carregando aquele fardo, porque ele estava ali comigo. E a partir do momento que eu coloquei a minha cabeça no ombro dele, e ele estava ali, eu sentia aquela presença maravilhosa e eu conseguia ver, né, para você ver o quanto Deus é maravilhoso, o que ele pode fazer, né, para mostrar que ele é com a gente todo o tempo. Então, mesmo que você, que a sua mãe ou seu pai tenha te abandonado, você nunca estará sozinha, você nunca esteve sozinha, porque ele sempre esteve com você. Às vezes, as coisas acontecem coisas de ruins com a gente, né? E nós não sabemos explicar, mas acredite, hoje eu vejo que tudo que aconteceu comigo, que eu achava que era ruim, né, que eu me fazia tanto de vítima ali, porque realmente eu era uma vítima, mas tudo que eu vi que aconteceu de ruim na minha vida, hoje faz parte do meu propósito, porque hoje eu consigo ajudar pessoas que passaram pelas mesmas situações que eu passei. Então, acredite, você nunca está sozinho. E é esse versículo que eu quero deixar aqui para você hoje. E é esse passo que eu quero te pedir. Dá esse passo na sua vida. Não fica parado aí não, tá? Vai fazer tão bem para você, tão bem, que você vai ver. Você vai ser outra pessoa. Se derrama aos pés de Deus. Se derrama mesmo, abre o seu coração, rasga o seu coração para Deus e fala tudo que está acontecendo, tudo que você está sentindo. Tira esse tempinho aí e depois você já começa a colocar em prática, libera perdão, começa uma vida nova, porque através dessa sua ferida, muitas vidas vão ser curadas. Acredite em mim, porque é isso que Deus quer para nós, tá bom? Ele nos cura para nós curarmos outras pessoas, tá? Um beijo, fica com Deus. Gente, dá um like aí, tá? Dá um like, deixa aqui seu comentário, fala pra mim como isso aqui te ajudou, me fala o que você tá passando, que eu posso gravar vídeos aqui. Ai, bati aqui, gente. Posso gravar vídeos aqui pra te ajudar, tá bom? Então um beijo, fica com Deus, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família, sempre, sempre e sempre. E que eu declaro que hoje ainda, né, não importa o dia que você está vendo esse vídeo, hoje ainda você vai tomar essa decisão de se ajoelhar e contar para Deus e deixar Ele vir, ter liberdade para mudar, para te transformar de dentro para fora, tá? No nome do Senhor Jesus. Um beijo, fica com Deus.